estejam bem. Então, eu sou o professor Lucas, professor de História, e aí a gente vai dar prosseguimento hoje à discussão sobre colonização. Vimos lá na semana passada sobre o processo de colonização espanhola nas Américas, precisamente aí na América Central e um pedacinho da América do Sul, certo? Aquele processo de dominação que os espanhóis vão fazer, né, principalmente com o Império Azteca e com o Império Inca, certo? Aqui, nessa aula dessa semana, a gente vai ver um outro processo de colonização que vai ser da América do Norte, feita aí pelos ingleses, certo? Vai ser um pouco diferente sobre a colonização portuguesa e espanhola, como a gente viu. A gente vai ver que a formação e tudo que vai vir a ser hoje os Estados Unidos da América, o processo de colonização deles vai ser um pouco diferente da colonização espanhola e portuguesa e que, querendo ou não, vai se transformar, né, vai desenvolver uma sociedade bem diferente do que a nossa, né? Aí vai se dar pela língua, por uma série de aspectos culturais também, tá bom? E aí a gente vai estar na unidade 7 falando sobre colonização e no segundo capítulo, a América anglo-saxônica, que a gente vai se ligar, vai entender o que é essa anglo-saxônica aqui, o que é que ela está se referindo, tá beleza? Destaquei um objetivo que vai estar atingindo no final dessa aula, né? Que é o quê? Compreender as transformações ocorridas na Inglaterra nos séculos XV e XVI e seus impactos no processo de colonização aqui na América, tá? Então a gente vai entender, primeiramente nessa aula, o que é que vai acontecer lá na Inglaterra que vai influenciar então, no processo de colonização aqui nas Américas, tá bom? E aí, inicialmente, é importante antes de a gente adentrar no processo de colonização, entender o que é que estava acontecendo na Inglaterra durante esse período do século XV e XVI, certo? Importante a gente se situar que enquanto a Inglaterra estava passando por isso, o processo colonial já tinha começado tanto pela Espanha como por Portugal também aqui nas Américas, certo? Então, esse processo já estava em curso e a Inglaterra saiu um pouco atrasada. Por quê? E aí eu destaquei, eu separei em duas questões, né? A interna e a externa. A interna. A gente vai ter uma série de conflitos acontecendo ali na Inglaterra e naquelas ilhas britânicas, certo? Que fica a Grã-Bretanha, ali uma série de outros países hoje, né? Fica uma série de outros países hoje, como a Noruega, como a Irlanda do Norte, a Noruega não, a Irlanda do Norte, né? A Inglaterra e outros. E aí, internamente ali, a gente vai ter uma série de conflitos religiosos. Lembrar lá na primeira etapa, quando a gente viu sobre a reforma protestante, aquelas reformas que aconteceram dentro da Igreja Católica, né? Teve alguns movimentos que se separaram, mas teve alguns movimentos que permaneceram dentro da Igreja. Uma delas vai ser a religião protestante, né? Que vai ter uma questão, uma certa diferença da Igreja Católica, só que ainda vai acreditar nos mesmos preceitos, né? Seguir a Bíblia, acreditar em um único Deus, certo? Isso vai influenciar também lá na Inglaterra, como a gente vai ver aqui com o Henrique VIII, com a questão da religião anglicana, que já a gente vai comentar. Vamos ter os conflitos religiosos internamente e a questão da sucessão do trono. Esse período do século XIV até o século XVI vai ser bastante conturbado na Inglaterra, que ela vai passar por uma série de transformações. Tanto para saber quem vai ser o próximo rei, né, o monarca principal, como também no final aí do século XVI para o século XVII, a gente vai ter a transformação disso, né? A Inglaterra deixa de ser um sistema abolicionista, não, absolutista, né, que o rei ou o imperador manda em tudo, né, detém todos os poderes ali dentro da nação, para um processo de uma certa república, né, de uma democratização. A gente vai ter um processo chamado Revoluções Inglesas, que vai tirar esse poder absoluto do rei e vai colocar agora um novo agente, né, novos agentes políticos, como a burguesia dentro do parlamento. Isso daí a gente vai ver mais para frente, mas é importante a gente se ligar nesse período. A gente vai ter essa grande confusão na Inglaterra sobre a questão de quem vai ser o próximo rei. E aí a estabilidade política só vai vir com Henrique VIII no fim do século XV, que depois dele ainda vai ter uma série de confusões e tudo que vai se estabilizar mesmo. Mas o Henrique VIII
vai trazer uma certa tranquilidade durante alguns anos. Questões externas, a gente vai ter a Guerra dos 100 Anos, né, que vai ser entre Inglaterra e França. No processo bastante conturbado, que vai ter esse longo, vai consumir vários anos de guerra, né, certo que não vão ser processos ininterruptos, né, constantes de guerra, mas vão ser 100 anos que Inglaterra e França vão estar diariamente, né, cotidianamente, em processos de conflito, tá bom? Então, interno e externamente, a gente vai ter, a Inglaterra vai passar por um processo bastante conturbado, né, durante esses séculos aí, que já tinham se iniciado com as navegações lá de Portugal e de Espanha. Como eu falei, a estabilidade política vai vir com Henrique VIII no final do século XV, que inclusive vai vir com o fim da Guerra dos 100 Anos, que a Inglaterra vai perder, mas aí vai ter lá sob a luz para a Inglaterra. E a questão das reformas religiosas, né? A gente vai ter com Henrique VIII um processo de separação da Igreja Católica. Henrique VIII vai rachar, né? Ele vai se separar da Igreja. Ele não vai mais entender o Papa, né, como uma influência muito grande na política e na economia que ele deveria respeitar. Porque o Henrique VIII ele vai se casar com uma espanhola que não vai dar descendentes homens para ele. O que é que ele vai fazer? Ele vai querer se separar e tudo dessa espanhola, que a Igreja Católica não vai permitir. Por quê? Aí, por causa de uma relação muito próxima que a Igreja tinha com a coroa espanhola, lembrar lá da colonização aqui das Américas, feitas pelos espanhóis, o processo de catequização dos indígenas era muito importante para a Igreja. Então, a Igreja estava bastante aliada com a coroa espanhola. Quando Henrique VIII vai pedir o anulamento do casamento dele com a Catarina de Aragão, que é espanhola, o Papa vai negar. O Henrique VIII vai se separar da Igreja Católica e vai fundar a sua própria igreja, que é a Igreja Anglicana, que é mais ou menos parecido com a Igreja Católica. Tem algumas diferenças. Uma delas é que o líder da Igreja Católica, a gente tem um Papa lá em Roma. Aqui na Inglaterra a gente vai ter o rei, certo? O rei da Inglaterra que vai ser o líder da igreja. Tá? Isso daí, quando a gente for ver nos próximos anos, esse processo de revoluções inglesas, a gente vai ver que vai ter um papel aqui, vai ter um papel bastante interessante a questão do Henrique VIII. Por quê? Querendo ou não, querendo ou não, o Papa, né, estando lá em Roma, lá na Itália, interferindo na política, né, de vários países do mundo todo, era uma forma de intervenção estrangeira no país, né? Os ingleses não gostavam muito disso, não. E aí a gente vai ter um processo, certo que vai ser um processo de mudança um pouco violento, porque a gente vai ter expulsão de alguns católicos, vai ter um momento de expulsão de protestantes também. E aí a gente vai perceber o Henrique VIII com a questão da religião anglicana, vai ser uma forma de autodeterminada dos ingleses falarem que quem decide as coisas dentro do país deles são os ingleses e não estrangeiros, né? Mas isso daí é uma discussão mais para o futuro. E aí, para iniciar, como é que a Inglaterra vai se lançar aos mares, né? Vai começar esse processo de navegação. A gente vai ter a filha do rei Henrique VIII, que vai ser Elizabeth I, né, que está representada aqui nessa imagem. Que ela vai se utilizar muito dos corsários, né? Os corsários são aqueles piratas que a gente viu que atuaram bastante, principalmente lá no Caribe, né? Naquele processo do mercantilismo. Esses piratas já sabiam de onde os navios iam sair lotados de ouro e de prata, saindo lá da América Central, iam para a Espanha. Eles sabiam toda aquela rota comercial, né? Aquela rota marítima que era utilizada pelos navios. Então era meio que fácil, né? Eles localizaram esses navios cheios de riquezas. A Elizabeth I vai ser responsável por esse processo de contratar esses corsários, né? Ela vai lançar cartas autorizando, né, falando que esses corsários estavam a serviço da coroa inglesa, para vocês perceberem todo o processo aí bastante conturbado que vai ser. Nessa imagem aqui a gente pode analisar uma questão bastante interessante, que é exatamente a imagem que a Inglaterra quer passar de superioridade.
a gente vê a Elizabeth I aqui sentada, né, muito bem ornamentada, né, com muitos enfeites. E aí a gente tem alguns detalhes, né, o globo terrestre, ela segurando o globo, né, repousando a mão em cima do globo, falando o quê? Que ela dominava. A Inglaterra domina o mundo, né, é um país muito importante que a gente tem uma força. A gente tem a coroa representando exatamente ela sendo a rainha, né, e representando esse papel centralizador, esse papel do rei, né, da rainha aqui no caso. E por trás a gente tem navegações, né, navios, né, uns afundando, outros navegando mesmo, exatamente mostrando o poderio marítimo aí, através dos corsários que a Elizabeth I vai contratar. Tá? Então essa imagem é bastante interessante, a gente está visualizando esses pequenos detalhes, né? O que é que a imagem quer nos falar? Que essas pinturas antigas, muitas vezes, nos trazem esses detalhes exatamente para a gente fazer algumas deduções, né? Expressar, essa pintura expressa alguma coisa que estava acontecendo lá no período. Mas avançando. Outra questão, aqui a gente vai ter os corsários, né? O mais conhecido deles é esse cara aqui, que é o Francis Drake, que vai ser um inglês pirata, que vai ser um lord inglês, né? Ele vai receber da rainha o título de nobreza, e ele vai ser um dos mais conhecidos, ali com atuação principalmente ali na América Central e nas Índias também, lá naqueles comércios que eles vão fazer lá para trazer especiarias, certo? América do Norte. E aí a gente vai ter essa questão aqui, quando os ingleses vão chegar lá na América do Norte, vai ser as 3 colônias, eles não vão achar tão facilmente ouro e prata diferente dos espanhóis. Por isso que a Inglaterra também vai se utilizar desses piratas, né, desses bandidos dos mares, para tentar arranjar riquezas. Outra questão interessante é os atos de navegação, né, feitos pelo governo de Oliver Cromwell um pouquinho depois do da Elizabeth I. O que é que vai ser usado de navegação? Obrigava os países que não tinham navios para fazer comércio a contratar os navios ingleses para fazer esse comércio. Eles não poderiam contratar um navio, por exemplo, da Holanda, que era a principal concorrente inglesa nessa questão do comércio marítimo no período, certo? Os atos de navegação vão criar tipo um monopólio do serviço. Se o país não tivesse navios para fazer comércio com a Inglaterra, eles tinham que contratar obrigatoriamente os serviços ingleses os serviços ingleses marítimos, certo? Criando o que? Um monopólio. Só a Inglaterra poderia ir fazer esse serviço, né? Ela só poderia, os outros países do mundo só poderiam contratar a Inglaterra para fazer esse transporte de mercadorias. Isso para a Inglaterra vai ser muito bom, porque além de ter acesso a vários portos e a várias mercadorias, vai intensificar o seu acesso aos mares, né? Desenvolver aí tanto uma tecnologia marítima, como também formar marinheiros bastante experientes, né? Aí em vários portos do mundo. Beleza? Atos de navegação é bastante importante e que tem uma questãozinha que a gente vai resolver mais para frente exatamente sobre isso. Dando prosseguimento aqui, a formação das 3 colônias. Como é que a Inglaterra vai chegar aqui na América do Norte? O início da ocupação vai ser em 1548, aqui no estado da Virgínia, onde a gente pode ver aqui, ó, bem no centro das 3 colônias. Esse processo inicial não vai dar certo, vai ter uma série de histórias sobre essa colonização inicial aqui na Virgínia, né, que de uma hora para outra toda a população que foi para lá e construiu o primeiro forte lá no estado da Virgínia vai ser morta e vai desaparecer. Tem uma série de filmes de terror tratando sobre isso. Mas o que é importante para a gente é que essa colonização inicial começa em 1548, né, essa primeira ocupação, mas, na verdade, essa estrutura colonial, né, a separação em 13 colônias, né, só vai começar mesmo em 1607, tá? Vai ser a consolidação dessas 13 colônias, a separação entre elas. Aqui a América anglo-saxônica, anglo-saxão, vem exatamente daqueles povos descendentes dos vikings lá da Inglaterra, né, das ilhas britânicas ali. Aquele pessoal lá,
é mais conhecido como anglo-saxão, né? Eles descendem exatamente daqueles povos que começam com os vikings, né, e que vão se expandindo depois. Aqui nas Américas a gente vai ter a formação de uma população que a gente costuma chamar de WASP, que é uma sigla em inglês representando o quê? Esse W aqui vem de white, que é branco, o A e o S, né, vem de anglo-saxão, que vem exatamente descendente desses povos ingleses, e o P de protestante, da religião protestante. A gente vai perceber que esse processo de ocupação aqui na América do Norte vai se dar principalmente pelos protestantes. Um pouco diferente como a gente viu na América Portuguesa e na América Espanhola, né? A participação massiva da Igreja Católica, certo? Aqui na América do Norte a gente vai ter os protestantes, certo? Então essa daqui é um pouco da formação do que hoje a gente pode falar dos norte-americanos, né? Eles são brancos, são descendentes ingleses, né? Anglo-saxãos, e a religião principal lá é a religião protestante, tá? Isso daí a gente vai ver com o passar dos anos, com a influência e tudo dessa formação na cultura norte-americana. Avançando aqui. Voltando aqui, só um detalhe, né? Que a gente percebe aqui que essas 13 colônias iniciais eram só esse pedacinho aqui do que é hoje a América do Norte, né? A gente sabe que hoje os Estados Unidos se expandiu muito, certo? Chegando até o outro oceano, né? O Oceano Pacífico, do outro lado. Aqui, inicialmente, a gente vai ter essas 13 colônias banhadas pelo Oceano Atlântico, certo? Esse processo de expansão só vai acontecer bem depois, lá para 1800, tá? Aqui a gente está em 1600, 1548, tá bom? E aí, para encerrar, o objetivo, para ver se a gente conseguiu atingir, né, compreender as transformações ocorridas na Inglaterra nos séculos XV e XVI e seus impactos no processo de colonização na América. A gente viu o que aconteceu, o que estava acontecendo lá na Inglaterra, né, para dar o processo inicial de colonização na América do Norte. Esse processo tudo, a gente vai ver bem mais a influência na próxima aula, como é que vai se dar. Mas a gente viu o que estava acontecendo lá na Inglaterra, o desenvolvimento em todo o marítimo deles, a utilização dos piratas, o ato de navegação, certo? A consolidação do rei lá do Henrique VIII, a separação da Inglaterra da Igreja Católica, certo? São coisas, são acontecimentos que vão influenciar aqui nesse processo de colonização, tá bom? Para terminar, a gente tem a agenda, página número 1, desenvolver e aplicar para vocês resolverem, a gente está resolvendo aí, respondendo no final dessa semana, beleza? Valeu, gente, até a próxima aula. Obrigado.